Rapsódia de Realidades. Segunda-feira, 15 de janeiro, Pastor Cris Oyakhilome. Ele aboliu a morte. E manifestada agora pelo aparecimento de nosso Salvador Cristo Jesus, o qual não só destruiu a morte, como trouxe a luz, a vida e a imortalidade mediante o Evangelho. 2 Timóteo 1,10. Quando me deparei com esse versículo anos atrás, por um segundo pensei que não o tinha visto. Paulo realmente disse: Jesus Cristo aboliu a morte? Eu me perguntei, estudei o versículo a fundo, procurando no original grego e dissecando cada palavra usada. Descobri depois do meu estudo que o versículo significava exatamente o que dizia: Jesus Cristo aboliu a morte. Algumas pessoas tentam raciocinar e dizem que Paulo estava se referindo à morte espiritual. Não, 1000 vezes não. Observe nosso versículo inicial, que Jesus não apenas aboliu a morte, mas também trouxe a luz, a vida e a imortalidade. Se a morte for espiritual, o que dizer da imortalidade? Estaria a Bíblia se referindo à imortalidade espiritual? Essa expressão não faz sentido. Na verdade, é uma contradição. Assim, a razão pela qual Paulo fez referência à imortalidade é porque ele estava falando sobre a morte física. Algumas pessoas, no entanto, ficam perturbadas com o que a Bíblia diz em 1 Coríntios 15, 26. O último inimigo a ser destruído é a morte. Então elas dizem, ainda temos que lidar com a morte. É o último inimigo a ser destruído. Não é isso que as Escrituras estão dizendo e vou explicar. É como quando a Bíblia diz no livro de Apocalipse: então ouvi grande voz do céu, proclamando: agora vê a salvação, o poder, o reino do nosso Deus. Apocalipse 12:10. O fato de a voz ter dito, agora vê a salvação, não significava que todos no mundo estavam recebendo a salvação pela primeira vez. Pessoas já haviam sido salvas antes disso. Então, quando a Bíblia diz que a morte é o último inimigo a ser destruído, ela está falando da morte como um espírito que seria lançado no lago de fogo. Então, a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. Apocalipse 20:14. É quando a morte será destruída, mas ela já foi derrotada. A lei da morte foi revogada. O mestre não veio do céu à toa. Ele não morreu por nada. Ele veio para abolir a morte e o fez. Bendito seja Deus. Confissão. Querido Pai, obrigado pela nossa vitória sobre a morte, o inferno e a sepultura. Obrigado por nos trazeres a vida e a imortalidade por meio do Evangelho. Nasci do Espírito vivificante de Cristo Jesus. Portanto, sou um Espírito vivificante e vivo pela lei do Espírito de vida em Jesus Cristo. Amém. Versículos para meditação. 1 Coríntios 15, 26. O último inimigo a ser destruído é a morte. Apocalipse 12:10. Ouvi uma voz forte do céu que dizia: agora chegou a salvação de Deus. Agora Deus mostrou o seu poder como rei. Agora o Messias que ele escolheu mostrou a sua autoridade, pois o acusador dos nossos irmãos, que estava diante de Deus para acusá-los dia e noite, foi jogado fora do céu. Apocalipse 20:14. A morte e o mundo dos mortos foram jogados no lago de fogo. Esse lago de fogo é a segunda morte. Sejamos praticantes da palavra.